Olá! Já pensou em ter um cãozinho em casa? De qual raça você mais gosta? Qual delas se adapta melhor ao seu perfil? Sobre esse assunto, sobre todas essas questões, nós conversamos no programa de hoje com um médico veterinário com experiência de mais de 25 anos, Dr. João José Soares Júnior. Bem-vindo, Dr. João. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vamos tentar conversar um pouco com vocês hoje e ver se conseguimos explicar algumas dúvidas que tenham, que a gente possa ajudar no dia. Então, Dr. João, todo filhote é encantador, não é? Todo filhote é uma fofurice, mas o que é importante a gente avaliar na hora de escolher o filhote? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ver se o animal é ativo, né? Se está brincando, se está ativo, se não está muito medroso, se não tem algum problema de saúde de pelo, a pelagem meio mal cuidado, ver se não tem parasitas, alguma coisa. Isso é importante para ver se o animal está bem sadio, se ele não está barrigudo demais. Na verdade, se o animal está doentinho já, ele vai estar anuado no canto, tá? Algum probleminha está. Então, se for escolher um animal saudável que você tem em casa, o ideal é que você tenta seguir esses parâmetros, no caso. Escolher o mais serelepe. Geralmente sim, não em excesso, geralmente eu prefiro pegar um meio termo, né? Porque às vezes você pega um serelepe demais e vive um animal muito terrível, destruidor, que também pode incomodar, depende do estilo seu. Como também aquele muito paradinho também realmente pode indicar ou uma doença ou então que ele é mais tímido. Se você é mais tímido, mais tranquilo, também depende se esse filhote seja o ideal. Então depende do seu perfil. Mas geralmente a gente pega um animal que esteja brincando bem, não de mais nem de menos, e esteja com aspecto saudável. Esse é o ideal. Tá? E doutor, e a questão da responsabilidade, de pensar um pouquinho se vai dar conta do recado, né? Porque quando eles são filhotes, eles são lindos, mas depois eles vão crescer, né? Sem dúvida. Quando o filhote é fofo demais, é maravilhoso, você quer abraçar. Quando tem crianças em casa, eles querem ter, independente da condição, se tem espaço, se não tem. Então isso tem que medir muito bem antes de você adotar uma vida. Não é um brinquedo, não é um objeto. É um animal que vai viver, se Deus quiser, seus 10, 12, 15, 20 anos, quem sabe. Então isso é importantíssimo que você tenha em mente isso para não criar um transtorno tanto para o animal quanto para a família. Ter que doar, tem gente que abandona, infelizmente, né? Tem essa mentalidade de... Então é uma responsabilidade tremenda, é como ter um filho. Existem cuidados, despesas também, tem que pensar realmente que temos as vacinações, uma boa alimentação, depende da raça, uma caminha, uma roupa, cuidados que dependem muito até do seu poder aquisitivo mesmo, mas tem o básico, realmente tem que ter pronto para ter essas despesas e o tempo necessário. Não deve ser então só um animal sem dedicar a ele o tempo que você precisa, né? E o senhor falando de tempo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o perfil do dono, né? Na hora de escolher o filhote. Porque muitas pessoas querem ter um cãozinho, mas não tem tempo para dedicar. É complicado falar isso em tão pouco tempo, mas determinadas raças são mais próprias para um perfil de pessoa. Então, se a pessoa é uma pessoa mais sozinha em casa, que não tem crianças, de repente tem que ser cães tranquilos, teoricamente não destruidores. Atualmente está o Shih Tzu, o Lhasa, são cães que são bem adequados a isso, desde que tenham uma boa origem. Infelizmente é uma raça que está muito popular e está tendo cruzamentos sem preparo e alguns com distúrbios mais agressivos, alguns mais nervosos. Então, normalmente a raça originalmente é uma raça tranquila, são cães de origem tibetana, que viviam nos palácios, junto com os monges, né? Então, são cães que eram para fazer silêncio no local. Então, seria o ideal, mas tem que procurar bem a origem para ver se não está pegando um animal com problemas psicológicos de repente também. Eu recomendo até não ter um cão, nesse caso, ter dois, porque um faz companhia para o outro. Não se sentem muito só. Exato, senão ela vai ficar sozinha. Acho que judiação até um cão ficar sozinho o dia inteiro. Então, se puder ter dois, para mim seria perfeito. Mas depende, lógico, de cada pessoa, tá? No caso de uma família que tenham crianças, então tem que ter cães que tenham agilidade, que tenham resistência, depende da idade da criança. Então, uma criança nova, vamos dizer, menos de 8 anos, são crianças mais indelicadas, às vezes, com o animal, tem que ser um cão um pouco mais robusto para aguentar a brincadeira, tá? Então, um beagle, um salsichinha, que é o Dachshund, tem um boxer, que são verdadeiras babás, tá?
Agora, se são pessoas, são crianças um pouco mais acima dos 8, 10 anos, pode ter um animal mais delicado, um poodle mais menorzinho, um pinscher, um chihuahua, um yorkshire. São cães mais delicados que a criança vai ter mais delicadeza, não vai derrubar no chão tão fácil, não vai quebrar uma perna do animal sem querer uma brincadeira assim. Tá? Lógico que essas crianças nem podem ter animais mais fortes também, como um Rottweiler já é um animal mais forte, um Weimaraner, que ainda tem uma raça que ainda está sumida do dia a dia nosso, mas é uma raça bem interessante. O Boxer também eu sempre sou fã dele, tá? Que é uma raça que tem uma saúde, um vigor para brincadeiras e ao mesmo tempo não quer ficar quieto também, ele obedece legal também. Tá? E no caso de uma família com idosos? Aí já é uma outra questão realmente que tem que ser mais tranquilos. Geralmente idosos têm uma pele mais delicada, uma fragilidade óssea mais saliente e não tanta agilidade para animal com um animal muito eufórico, né, muito elétrico. Então tem que ser cães mais calmos e tranquilos. Aí realmente eu gosto também, aí, no caso do salsichinho. Eu falo salsichinho porque é o nome mais comum, né, mas é o Dachshund. São cães que são tranquilos. Os Shih Tzus, sim, os Lhasa, os Yorkshires, são cães mais pequenos, delicados, que normalmente não são de pular nas pessoas, não podem machucar, não podem derrubar um idoso. Tá? Então são cães mais adequados. E no caso da pessoa querer um cão de guarda mesmo, quais são as raças aí mais indicadas? Sim. Temos várias raças aí voltadas para essa área. Eu sou fã de algumas, vamos dizer assim, dependendo de cada um, né? Mas os Rottweilers são cães de guarda muito completos, não perdem muito pelo, são fáceis de cuidar e vivendo com a família são cães muito bons. Não gosto muito de cães de guarda trancafiados num canil só o dia inteiro, que realmente pode ser que fiquem cães irritadiços. Pastor alemão é um cão fabuloso também, tá? Tem um pouco mais de problema do pelo, mas eu tenho um espaço tranquilo, tá? E atualmente o Pitbull realmente é um cão que também transformou-se tanto um cão de companhia como um cão de guarda. Só que são cães muito abruptos, tem muita força. Então tem que ser pessoas que realmente têm um pouco de pulso também para mantê-los adequadamente, sem muito riscos, né, de machucar alguém, uma coisa assim. Mas com a família geralmente são cães dóceis. Tem a fama do Pitbull agressivo, de atacar pessoas, mas atualmente são cães bem sossegados. Não tanto para companhias com cães menores. Alguns realmente são um pouco meio abruptos na reação, realmente pode machucar um cão menor, mas com crianças raramente acontecem acidentes com crianças. São mais engonçados. São bem loucos, são doidos, cães bem eufóricos. A palavra certa é essa. Embora depende muito de um de outro. Se a pessoa tem um pouco mais de pulso, realmente são cães bem tranquilos, que conseguem passar na rua tranquilo também. É que quando resolvem reagir, eles são muito fortes. E aí, então, depois que a gente escolhe, né, qual é a raça ideal pra gente adotar aí um filhotinho, aí tem que cuidar, né, doutor? Sem dúvida. Vamos falar então um pouquinho aí dos cuidados que o cãozinho vai exigir, o filhote vai exigir, né, desde pequenininho e depois também na vida adulta. Sim. Podemos começar com a alimentação? Podemos, com certeza. É um princípio fundamental, né, para a saúde do animal, uma boa alimentação. Há muita polêmica entre a ração e a comida caseira, um alimento mais natural, que a gente chama atualmente. Mas é bom já pensar realmente, quando for ter um animal, realmente o que você vai seguir, que você até adepto. A ração é muito mais prático, muito mais completo, muito mais fácil de você conseguir fornecer uma dieta adequada para o seu cão. Todos os nutrientes que Todos os nutrientes balanceados, desde que seja uma ração de boa qualidade. Temos vários níveis de qualidade de ração, realmente. Tem que se adequar até a parte financeira, a parte do bolso da pessoa, tá? Infelizmente, existem no mercado tanto as rações ruins como as excelentes. Tá? Se der pelo menos um meio termo, seria o ideal. Mas rações que a gente chama de rações premium ou super premium são as rações mais adequadas, mais ideais para os filhotes e para os adultos, né? Então, se puder seguir nessas linhas... E aí, só ração, doutor, ou pode mesclar ração e comida caseira? Eu prefiro que seja, se puder ser uma boa ração, que seja só a ração. Embora eu também não seja contra a alimentação caseira. Uma coisa que eu gostaria de falar é realmente sobre a alimentação caseira, ou alimentação natural, que cada vez mais está em moda, que tentando resgatar a origem de uma alimentação mais saudável para o cão. Eu não sou contra, também depende se a pessoa tem condições, eu gosto de ser a favor até, mas tem que ser muito bem feita essa dieta. Não adianta dar somente um arroz, um tipo de carne, uma cenoura, um legume só simples,
que isso não vai ser o suficiente para fornecer todos os nutrientes que o seu cão precisa. Então é necessário uma variação de componentes, inclusive de sais minerais, que muitas vezes isso fica deficiente numa alimentação natural. Então, antes de você partir para um tipo de alimentação dessa, pesquise muito, tem a internet que diz muitas dicas nesse caso, e procure também um veterinário que seja adequado, que esteja acostumado também a orientar numa dieta dessa, tá? Para evitar que futuramente seu cão tenha deficiências graves, ósseas ou nutricionais de pele, que isso pode ocasionar doenças metabólicas ou de distúrbios alimentares por causa de um erro na dieta. O que muita gente, infelizmente, chama de comida caseira, começa a dar petiscos inadequados, um presunto, uma linguiça, uma salsicha. Aí, esses dias me deu um torresmo, um animal que foi parado na clínica todo ruim. Então, tem que pensar, isso é uma alimentação caseira? Mas não é adequada. Tá? Eu ia perguntar isso justamente. Tem gente que acha que o bicho tem vontade, né? Que o animal tem vontade, tadinho, ele quer um pedacinho de brigadeiro, dá um pedacinho de brigadeiro pra ele. O cãozinho tem vontade? Olha, ele sente cheiros diferentes, lógico que ele tem curiosidade, mas não por isso que seja necessariamente que você vai dar esse alimento para o seu cão. É como uma criança, de repente, uma criança de 1, 2 meses, você vai dar feijoada para uma criança? Isso não vai. Ele tem um metabolismo próprio que não vai aceitar uma feijoada, uma alimentação muito forte, de repente não vai dar um torresmo para uma criança de 2, 3 meses. Então eu comparo muito os cães, não importa a idade deles, com crianças. Então você tem que ter bom senso, ou idosos de repente. Então uma pessoa muito idosa, você não vai dar um alimento muito forte que vai mexer, vai dar uma dor de barriga, vai dar um mal-estar. Isso nos cães também, cães, gatos, que seja qualquer animal. Tá? Então isso tem que pôr na cabeça realmente que a gente não pode ficar pensando que o animal pode comer tudo. Tá? Tem que ter bom senso. Até porque tem alimentos que engordam muito e isso não é bom para o animal, né, doutor? Exato, tem alimentos que são muito calóricos, que realmente, como atualmente os animais ficam muito mais interior da casa, fazem menos exercícios, então isso tem uma tendência maior à obesidade. Tá? Então se a gente começar a abusar tanto da alimentação caseira, como também o excesso de biscoitinhos próprios para cães que sejam, também eles são calóricos, então tem que ter um limite. Tá? Tem que envolver um gasto maior de energia para poder evitar que o animal comece a ficar obeso, então exercícios, passeios, andares, se for o caso, até para evitar do animal começar a acumular peso. Tá? Isso causa problema nas articulações deles também, muito peso? Sim. Como nos humanos? Sim, como nos humanos. Não só nas articulações, que realmente vai prejudicando a coluna, as articulações, se o animal tiver tendência com isso, mas também lembrar que a gente não engorda só por fora, a gente engorda por dentro também. Então os órgãos internos também são acometidos pelo excesso de gordura, acumulam-se gorduras ao redor do coração, o fígado infiltra-se de gordura também, outros órgãos, então começa a prejudicar também a parte de desenvolvimento dos órgãos em geral. Até níveis que quando me formei, o animal, a pessoa perguntava, o animal tem colesterol alto, tem triglicéridos? Não, imagina, 25 anos atrás. Os animais ficam mais no quintal, fora de casa, andavam, não tinha essa comodidade de ficar em casa o dia inteiro só no sofazinho, só tem televisão como a gente faz agora. E hoje muitos ficam em apartamentos mesmo, né? Então o nível de vários animais que estão chegando em casa, na clínica agora, obesos, você vai medir nível de colesterol alto, triglicéridos altos, hipotireoidismo, um monte de doenças que era típico do ser humano, diabetes, então aumentou muito. Que dó. Por causa desse excesso de erro na dieta, que acham fofinhos os cães gordinhos. Não são. E no caso desses animais que ficam mais dentro de casa, que não tem espaço para sair, tem a questão do passeio, né, doutor? Com qual frequência tem que levar para passear? Todo dia? Quanto tempo? Aí depende muito de cada animal e do espaço que você tem em casa. Realmente, se você mora num apartamento, se você mora numa casa pequena, e você não tem muito tempo de ficar... não tem espaço para o animal se gastar energia, realmente se pudesse ser pelo menos umas 2 vezes por semana no mínimo, o ideal seria diariamente, com certeza, fazer um exercício. Como nós mesmos deveríamos nos obrigar a isso, nem sempre fazemos, né? Mas o animal também ele precisa disso. E é uma coisa interessante, porque a gente também aproveita esse tempo para a gente melhorar de saúde também, né? A gente vai passear com o animal, além de ser divertido, de ser interessante, você está dando saúde para o seu animal e para você mesmo. E no caso do banho? Porque muitas pessoas falam que precisa dar banho semanalmente, outras falam que não. Precisa ou não precisa? Qual é a periodicidade aí do banho? Isso também depende de cada raça, tá?
Lógico, se é um animal de pelo curto, você pode ficar até 1 mês, 2 meses sem tomar banho, desde que, de repente, passa um pano úmido, tranquilo, desde que não esteja um cheiro forte, não esteja um problema mais de saúde. E tem que ver isso, se o animal tem um cheiro forte, nem sempre é sujeira, pode ser um problema de saúde, de pele, uma alergia, alguma coisa que deixa o cheiro mais forte no animal, uma otite. Então não tenta ficar dando banho se não tratar a otite, se não tratar, depende de um mau hálito, um problema dentário que o animal tem. Então isso dá um mau cheiro. E se tratando de animais, de cães que têm um pelo mais comprido, mais trabalhoso, realmente o banho é mais necessário para tirar a sujidade, para desembaraçar os pelos, para deixar o animal mais saudável. Então tem cães que precisam de banhos semanais. Semanais. Tá? Menos de uma semana eu não recomendo, a não ser que precise para o tratamento médico. E existe uma barreira de proteção na pele de gorduras, né, que protege o animal contra fungos, bactérias naturalmente. Então, excesso de banho você pode também estar prejudicando essa defesa natural do animal. Proteção. Exato, é uma defesa natural. Então, se você dá banho em excesso, você pode estar prejudicando. Tá? E a tosa, doutor, ela é necessária mesmo ou é mais uma questão de estética? Olha, atualmente nós temos cães que precisam realmente ser tosados, senão o pelo vai crescendo indefinidamente e dando nós. Então o Poodle, o Cocker são cães que precisam, tá? Alguns têm que fazer mais como manutenção, no caso o Yorkshire, o Shih Tzu, que são pelos que vão caindo também, mas não são de armar tanto contra as raças, né? Agora, tosar cães que não naturalmente, não raças que não sejam necessárias, realmente nem sempre é saudável, tá? Algumas raças, principalmente o Husky Siberiano, que é um pelo que é próprio para poder evitar de friagem, de frios, de chuva, da neve e tudo. Muitas vezes você tosa essa raça, às vezes o pelo cresce errado, não cresce às vezes. Então são cães que a gente pede para evitar de tosar, a não ser que precise por algum motivo médico também. Uma raça que é popular agora, que é a Pomerânia, que agora chama-se Spitz, né? O Spitz miniatura, o alemão. Ele é um cão de pelo profuso. Quando está demais, você pode dar uma paradinha, certo? Mas tosar, raspar zero, não é recomendável. É um pelo que aparentemente provoca calor, mas ele também tem uma certa proteção térmica também, que evita tanto o calor quanto o frio. Se o ambiente está muito quente, você vai sentir como o calor com nós, tá? Tem alguns cães realmente que tem um pelo mais fechado, voltando de novo ao Poodle ou ao Cocker, se o pelo está muito profuso, realmente eles sentem também mais o calor. Mas também podemos voltar à parte do peso também. Se o animal está obeso, também vai ter mais calor também. Calor. Às vezes o calor, a sensação de calor e ficar esbaforido, nem sempre é o pelo. É o excesso de peso do animal também está prejudicando, vê se não é isso. E o frio, doutor? Porque tem alguns cães que têm mais pelo, como você falou, e mesmo esses que têm mais pelos, tem gente que coloca roupinha no cãozinho. É realmente necessário ou é mais uma coisa assim, de estética, de deixar o bichinho mais fofinho? Certo. Tem cães que têm pelo muito curto, aí eu vou citar o Pinscher, no caso, são cães... Parece que é extremamente influentes, sempre tão tremendo, né? São cães que geralmente, se for magrinho, tem pouca proteção de gordura que protege contra o frio. Então, se realmente o clima tiver muito frio, muito abaixo da temperatura ideal, eles vão precisar de alguma proteção mesmo. Ou um ambiente mais quentinho, ou então uma roupinha mesmo. Lógico que existe a parte estética, não tem dúvida, tá? É bom, é bonitinho, tudo, mas é uma necessidade humana, às vezes, de ver seu cão bonito. Aí depende de você, do seu critério, tá? Mas também tem que lembrar que o excesso de roupa também prejudica a ventilação do pelo, pode prejudicando a saúde da pelagem do seu animal. E a ida ao veterinário? Com qual frequência tem que levar ao veterinário, principalmente aí no primeiro aninho de vida? Conta pra gente. Certo. Quanto mais rápido, assim, a partir do momento que você pegou o seu animal, você puder já pedir uma orientação, ou até, dependendo da idade, começar uma vacinação do seu cão, é primordial. Quando você pega um filhotinho, normalmente a gente começa a vacinação a partir de 1 mês e meio, no máximo 2 meses, já tem que fazer as primeiras doses da vacinação. Normalmente são 3 doses iniciais de uma tal vacina, e depois tem a sequência, tem a antirrábica também, que a gente costuma fazer a partir dos 3 meses, e algumas vacinas opcionais. Tem doenças que são primordiais de você vacinar, que muita gente já conhece pelo nome, que é a parvovirose, a sinomose, uma doença muito grave, né? Menos comuns, mas temos também a leptospirose, transmitida por ratos, tem a coronavirose. Em média, já temos uma média de 11 a 12 doenças, 13 com a raiva já atualmente são já vacinadas, já estão no esquema de vacinação no dia a dia nosso já. E são primordiais, são doenças graves, a sinomose é uma doença quase sempre fatal. A parvovirose realmente mata muito filhotes. Então, a partir do momento que está, a partir de 1 mês e meio já começa, alguns a gente começa até antes, depende com ocasiões especiais. Mas geralmente a partir de 1 mês e meio.
Só que não é interessante, vou levar só a partir de 45 dias no veterinário. Não. Temos que vermifugá-lo antes, tá? Tem que cuidar. Tem filhotes que já vêm da mãe com vermes. Sim. Se a mãe não foi vermifugada, não foi preparada, e geralmente isso acontece, principalmente cães ou cães de rua, que foram adotados, depende de uma ONG, ou uma coisa que não foi vermifugada precocemente, quase sempre já vem pelo leite da mãe ou pela placenta, já vem a verminose já na circulação. Então, praticamente, a gente pode falar que nasce com vermes, praticamente, já. Então, com 20 dias de idade, 25 de idade, já começam a formar vermes já grandes na parte intestinal. Tá? Então, é interessante, já com 20 e poucos dias, sob orientação veterinária, se possível, já começar uma vermifugação já antes. E depois desse primeiro aninho de vida aí, qual é a periodicidade da ida ao veterinário? É só quando fica doente ou seria importante estar levando com uma certa periodicidade? Isso é importantíssimo. Até porque tem muita gente que acha que a vacina é só de filhotes. Errado. Todos os anos nós temos que fazer os reforços das vacinas. Tá? Algumas doenças realmente são mais típicas de filhotes, mas a sinomose pega a qualquer momento, qualquer idade. E tem gente que acha que é só filhote. Fiz as vacinas, tudo vacinadinho. Tá com 5 anos o animal, mas vacinou só com os primeiros meses, no primeiro ano de idade. Não, tá ótimo, eu fiz tudo certinho. Não tá. Todo ano tem que fazer o reforço anual, uma dose anual das vacinações. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? Atualmente na nossa região já existe uma vacina também contra a leishmaniose, que é importante falar também aqui. Já, graças a Deus, reduziu um pouco na nossa cidade aqui, mas Campinas, né, a Túbia tem muitos casos, a gente tem casos aqui em Salto também. É uma vacina que a gente coloca, não digo obrigatório, mas quase praticamente obrigatório sim fazer para evitar uma doença muito grave, inclusive uma zoonose que passa para o ser humano também. Eu vou pedir para você explicar um pouquinho sobre como são essas doenças, o que elas causam nos animaizinhos, né? Por exemplo, a sinomose, a leishmaniose. Certinho. Vamos começar com a parvovirose, que é uma doença mais comum dos filhotes, principalmente. Os sintomas iniciais geralmente é um pouco de letargia, fica mais apático, mas geralmente começa com vômitos, geralmente vômitos transparentes, e depois vem diarreia, quase sempre com sangue, uma diarreia hemorrágica mesmo, bem grave. E o animal morre por desidratação por esses sintomas. Tá? Os sintomas básicos são esses. A sinomose já é uma doença já um pouco mais, com sintomas mais variáveis, mas a média ela pode ter problemas de pele inicial às vezes, uma pequena descamação nos coxins, no nariz, depois começa com conjuntivite, aí começa com pneumonia e pode evoluir para o sistema nervoso, que é a parte mais grave. Pode dar simplesmente tiques, mas geralmente ela vai evoluindo, paralisando o animal por completo, chegando até o cérebro, formando convulsões, dores horríveis e realmente quase sempre fatal no final. É uma doença lenta, de progressão lenta muitas vezes. Alguns são rápidos, mas a maioria são lentas. E desgastante. Judia do animal, judia do dono. Porque você vê o animal definhando aos poucos, tentando com todas as armas que a gente pode tentar controlar. A gente pode dizer que salva 5%, 2% dos animais. E esses que salvam, a maioria ficam com sequelas ainda o resto da vida ainda. Tá? Então é uma doença gravíssima, gravíssima. A leishmaniose já pode dizer que seja uma novidade na nossa região aqui, apesar de regiões do Brasil, que é uma doença bem já comum. Em nossa região já está há uns 6, 7 anos que começou os primeiros casos na nossa área. Acredito que juntou com esse aumento de temperatura, os pernilongos se adaptaram melhor. É um pequeno pernilongo, Lutsumia longipalpis, não lembro ou chamado de mosquito palha. Então esse mosquito palha ele pica os animais, de preferência eles picam animais silvestres, mas na falta ele pica os cães. E na falta dos cães ele pica um ser humano. Não que o cão doente vai transmitir a doença para o ser humano, mas se nessa região o seu animal pegou a leishmaniose é porque tem um pernilongo contaminado no seu ambiente. Então é um alerta que a doença está por perto. Então é um pernilongo que se desenvolve diferentemente do pernilongo que transmite a dengue, não é na água, ele se multiplica em matéria orgânica. Às vezes tem um galinheiro por perto, pode ter frutas podres, lixo no quintal. Isso tudo pode ser um ponto onde que o pernilongo se desenvolve. A partir do momento que o pernilongo esteja lá, se tiver algum animal doente com a leishmaniose, ele pica esse animal com doença e ele pode retransmitir para o ser humano ou para o seu cão. Então a higiene é fundamental. Tá? Até que é uma doença um pouco mais da periferia da cidade, não é comum tão no centro, mas pode acontecer. Infelizmente aqui em Salto é uma cidade ainda que tem nos bairros até próximos do centro que tem gente que cria animais, criam galinhas, criam porcos, tudo que isso pode, não que seja por isso errado, mas
a limpeza, se não fizer uma boa higiene, você pode propiciar a proliferação desses insetos e a doença vai vir. É uma doença que vai emagrecendo muito o animal, geralmente dá problemas de pele, escamações na orelha, isso externamente invisível, feridas que não cicatrizam, e vai começando a pegar também os rins, o baço principalmente, e vai definhando o animal, dando anemias, e quase sempre o animal leva à morte pela insuficiência renal. Tá? Então, uma doença lenta também, gravíssima, e risco para o ser humano, que é o principal problema. Melhor não passar por isso, né, doutor? Sem dúvida. E vacinar, por isso a vacinação é ideal. Tá? Uhum. Que até um pouco tempo atrás não existia nem a vacina para isso. A eutanásia era obrigatória nesses animais. Ainda há muita polêmica sobre isso ainda. É uma doença muito grave, ainda o Ministério da Saúde ainda recomenda a eutanásia. Mas já existe de um ano para cá medicações para poder ser utilizados para controle, não é uma cura completa. Então você tem que isolar seu animal, usar coleiras repelentes, fazer um tratamento caro. Então a vacinação é mais barata. Doutor, vamos agora para uma questão aí que deixa todos os donos de cãezinhos aí aborrecidos, que é a questão dos fogos de artifício. Todas as raças, todos os cães sofrem com o estouro de fogos? Não são todas as raças, inclusive me atrevo a dizer que não é essa raça tal tem medo de fogos, não, é individual. A gente vê que tem cães realmente que tem uma tendência maior a ter um medo dos fogos, do trovão, mas eu considero isso muito mais, não só pelo problema auditivo, que eles têm uma sensibilidade muito maior que a nossa, que com certeza incomoda muito mais, se incomoda a gente, incomoda eles, mas é um problema muito mais de medo do desconhecido. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe se o mundo está acabando, se alguém está atirando, o que está acontecendo. Também saliento também que muitas vezes o dono não ajuda no cão não sentir medo. Se a pessoa tem um pouco de receio, já está com raiva dos fogos, porque está ajudando o meu animal, se fica num clima muito mais tenso, seu cão vai morrer mais de medo mais ainda. Se minha mãe está com medo, eu vou ter medo muito mais ainda, então. Então, se você não transmite uma paz, uma calma para o seu cão, você vai ter o seu cão cada vez pior, com mais medo ainda. Então, é importante a participação do tutor, do proprietário, como a gente chama agora, de fornecer uma calma, uma tranquilidade para o seu cão. Não fique aumentando mais ainda esse medo. Então, pegando o seu animal, vem cá que te protejo. Vem cá, o animal vai se sentir mais medo do que falar, não, fica tranquilo. Continua conversando, continua comemorando a sua festa no final do ano, continua comemorando que o seu time ganhou, mas não mostrando nervosismo, ansiedade mais ainda, que você está alimentando mais ainda a ansiedade do seu cão. Existe uma técnica que eu já vi circulando nas redes sociais, que é uma técnica de envolver o animal, as pernas, né, com um pano, e que teoricamente favoreceria aí para o animal não ter tanto medo, né? Funciona essa técnica? Não tem nada provado, nada por que acontece isso, mas tem alguns clientes meus que tentaram e diz que ajudou. Alguns casos falam que não adiantou nada. Então, realmente, eu não sei se isso dá uma proteção a mais, se ele se sente mais seguro. Na teoria, você está pressionando alguns pontos de relaxamento, talvez pontos de acupuntura e doim, que são pontos que relaxam o animal, realmente que esteja provocando uma calma, uma tranquilidade maior. Mas também, o que eu te falei no caso, o tutor se sente mais que está fazendo alguma coisa, que está ajudando. Então, no fim, também passa tranquilidade para o seu animal também. Então, tem esses dois fatores, o psicológico, talvez físico, da compressão no local, e que ele se sente mais tranquilo. Mas cientificamente não. Cientificamente não tem nada comprovado. Então, são mais teorias, mas na prática, alguns casos ajudam. Então, não faz mal? Pode fazer, tá? E doutor, algumas cidades têm leis, né, proibindo aí os fogos de artifício. O senhor acha necessário realmente essa proibição? Qual a sua opinião sobre isso? Atualmente é uma onda de uns 2, 3 anos para cá, a procura do bem-estar maior realmente dos cães e de outros animais que realmente têm medo desses fogos, né? Ao meu ver, eu adoro ver os fogos de artifício, acho lindo, maravilhoso, mas eu entendo esse lado de não só prejudicar os animais domésticos, como também os animais silvestres, que é muito comum aves se chocarem, se baterem, se machucarem, morrerem com isso também. Então, se há um jeito, você depende, isso é a minha opinião na verdade, não é depende de ter uma lei que você não que proíba tantos fogos, mas que provoquem fogos sem barulho, só luminosos, que vai ser visualmente muito bonitos ainda, ou estampidos menores, eu acho que dá para amenizar dos dois lados. Todo ano a gente perde
pacientes que têm problemas cardíacos, que são epiléticos, que têm convulsões, que fogem, são atropelados, que se perdem por causa do medo. Então, realmente, eu acho que se há um jeito de diminuir esse sofrimento, tá? Eu acho que é viável, tá? Mas é uma coisa, uma cultura, é cultural, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é só tudo de fogos de artifício, né? Mas já tem países que têm realmente fogos, aqui existem fogos que não tem um barulho tão alto, assim, tantos decibéis que são incomodantes. Então, se puder realmente se adequar a isso, seria fabuloso. Doutor João, onde fica o seu consultório? Passa o endereço para as pessoas que queiram levar os seus cãezinhos lá para o senhor. Nós ficamos em Salto, né? Na rua 24 de outubro, número 107, perto do campo da avenida, atrás da faculdade, né, da CEUNSP. Já estamos nesse local já há 10 anos, tá? Aqui em Salto já estamos já há 19 anos já aqui em Salto. Então, já quem quiser, então, as horas serão bem-vindos por lá. Pet Family, né? A Pet Family, clínica veterinária, há 18 anos aqui em Salto. Muito bom, doutor João. Olha, foi uma enxurrada de informações, eu só posso aqui agradecer a sua presença e todas essas informações que o senhor passou pra gente. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Precisamos, estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você que me prestigia com a sua companhia, seja vendo pela ITV, canal 24 da NET, ou aqui pelo YouTube. Beijo no coração. Semana que vem a gente se vê. Até lá!